apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. As verdades que libertam. Graça e paz a vocês aqui em Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora ao vivo pelo YouTube. Graça e paz a você que me assiste agora ao vivo pelo Facebook. Glória a Deus por todos vocês. Hoje é quarta-feira, estamos aqui no Ministério Graça e Apostolado, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco às quartas-feiras, traga sua Bíblia, papel e caneta. Papel para você anotar os textos, a caneta para você escrever e a Bíblia, que é o essencial. Todas as quartas-feiras, 7h30 da noite, 19h30, aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado. Eu quero ser o seu pastor. Venha com sua família, traga sua Bíblia e eu vou te ensinar de graça o que o Espírito Santo me ensinou de graça. De graça eu recebi e de graça eu devo dar. Todas as quartas-feiras, amém? Domingo, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Venha com sua família louvar e adorar a Deus no Ministério Graça e Apostolado. A graça como ela é, o apostolado como tem que ser. Assunto novo hoje, tema novo, inédito, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Vamos começar nossa ministração com Mateus capítulo 27, daqui a pouco eu já te dou o tema deste apostolado de hoje. Mateus 27, mais uma regulada no som. Mateus, glória a Deus, alô, som, alô. Mateus 27, quem já achou, diga amém. Mensagem inédita, aqui no Ministério Graça e Apostolado, nessa quarta-feira. Cadê o David? Obrigado. Está ali? Obrigado. Quem já achou Mateus 27, diga amém. Coloque o seu dedo no verso 52 e 53. Mateus 27, versos 52 e 53. Está escrito assim, ó. Mateus 27, 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos, né, ou mortos, muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. Mateus 27, 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Sublinha na sua Bíblia aí, ó, depois da ressurreição de Jesus. Mateus 27, 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, que estavam mortos, ressurgiram. Mateus 27, 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Uau, hein? Você sabe por que aconteceu isso aqui? Por causa que Jesus ressuscitou. O poder da ressurreição de Jesus foi tão grande que não ressuscitou somente o corpo de Jesus. Vou falar de novo. Pegou? O poder da ressurreição, porque Jesus não ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. O poder da ressurreição foi tão grande, você quer ver? Vamos ler aqui um versículo antes. Mateus 27, 51. Mateus 27, 51. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra. Jesus ressuscitou,
Nesse momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam saíram para fora, ressurgiram. 53. E saindo dos sepulcros, eles saíram. Estavam na cova. Saíram, tiraram a terra de si, saíram dos sepulcros. Depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Abençoados, sabe qual que é o assunto hoje? O poder da ressurreição de Jesus. Irmãos, olhem para mim. Nós apenas cremos na Bíblia. Se está escrito, eu creio. Está escrito que quando Jesus ressuscitou, teve mortos que ressuscitaram também. Claro, o poder sobrenatural de Deus, o poder espiritual, Paulo disse que é o Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou ler. O poder foi tão tremendo, tremeu a terra tremeu. As rochas quebraram no meio, fenderam-se as rochas. Rochas, rochedo, rachou no meio. Houve um terremoto, a terra tremeu. O poder foi tão grande, além da terra tremer, as rochas racharam e os mortos ressuscitaram. Deixa aberto Mateus 27, abre em Romanos 8. Deixa aberto Mateus 27, abre em Romanos 8. O assunto hoje, o poder da ressurreição de Jesus. Aqui, irmão, aqui não tem teologia, nesse assunto não tem teologia, não tem interpretação, é o que está escrito. Ponto final. Todos os cristãos na face da terra, independente das N denominações e ramificações, creem que Jesus ressuscitou. O católico não crê que Jesus ressuscitou? O evangélico não crê que Jesus ressuscitou? Quem está debaixo da lei ainda não crê que Jesus ressuscitou? Quem está em graça não crê que ele ressuscitou? O cristianismo, todos os cristãos na face da terra, renovado, tradicional, anglicano, luterano, as mais antigas denominações cristãs, todas sem exceção, crê que Jesus ressuscitou. Esse é um ponto, é um assunto indiscutível da teologia cristã. Indiscutível. O católico crê em Maria, o católico pede para Maria, o católico crê em santos e imagens, mas também crê que Jesus ressuscitou. Todos os evangélicos, demora muito falar todas as denominações, mas todos os evangélicos em geral crê que Jesus ressuscitou. Então, esse é um ponto indiscutível da teologia. Independente da ramificação cristã, todos, sem exceção, crê que Jesus ressuscitou. Amém? Ora, se todos crê que Jesus ressuscitou, e está escrito que ele ressuscitou, eu vou ler outros textos hoje, que vai mostrar o que a ressurreição de Jesus nos trouxe, ou fez, ou qual foi o efeito da ressurreição. Em Mateus 27, você já está vendo qual foi o efeito. Diga comigo, a terra tremeu, as rochas fenderam, e os mortos ressuscitaram. Diga, só porque Jesus ressuscitou. Mas olha que aqui quem está falando é Mateus, que não tinha nenhuma revelação. O Mateus não teve nenhuma revelação. Ele está falando do que ele viu. O Mateus disse, a terra tremeu, as rochas fenderam-se, partiram no meio, os mortos
Nossa, tantos mortos ressuscitaram também. E entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Muitos viram aqueles mortos que ressuscitaram. Estava morto e ressuscitou. Alô? E essa ressurreição dos mortos não tem nada a ver com a ressurreição da vinda de Jesus. Está claro ou não está claro? Porque a ressurreição da vinda de Jesus é 1 Tessalonicenses 4. Tem nada a ver com essa aqui. Essa ressurreição aqui foi o poder da ressurreição de Jesus. Diga comigo, quando Jesus ressuscitou, houve mortos que ressuscitaram também. Você não acha isso tremendo? Você não acha? Eu vibro com isso aí. Abre um parênteses. É verdade que não foram todos os mortos da face da terra. Está claro? Está claro? É verdade que não foram todos os mortos da face da terra que ressurgiram, que ressuscitou. Não foram todos. Mas houve mortos que ressuscitou. Isso é um mistério que só cabe a Deus. Por quê? Quem? Quantos? Aí não dá para saber. Romanos 8. Deixa o Mateus 27 aberto. Quem já achou Romanos 8, diga amém. Coloca o dedo no verso 11. O tema de hoje, o poder da ressurreição de Jesus. Ei, abençoados. Quando eu fui ler a Bíblia com olhos iluminados, ficou claro que muitas coisas tinham mudado só porque Jesus ressuscitou. Eu fiz uma pregação aqui, está gravado no nosso site, no nosso canal do YouTube. O modo como cremos, o tema da mensagem, procura no YouTube. O modo como cremos não altera o que Deus já determinou. O que eu estou querendo dizer? Alguém vai dizer assim, eu não creio em Jesus. Não muda nada. Eu não creio que Jesus ressuscitou. Não muda nada. Eu não creio que Ele está vivo. Não muda nada. A Bíblia contém a palavra de Deus imutável. E Ele é tão soberano que não altera, não muda se você crê, se você não crê, se você entende, se você não entende, se você aceita, se você não aceita. Isso para Deus não muda nada. Não muda nada o que Deus já estabeleceu. Por isso que eu preguei também, está no nosso site, procura lá. E se a salvação não fosse pela graça? Essa pregação me foi dada quando o avião da Chapecoense caiu. Lembra o avião de 2016? O avião da Chapecoense caiu com o time, a delegação toda. O técnico, os jogadores. Quando aquele avião caiu, Deus me falou assim, tá vendo? E se a salvação não fosse pela graça? Aí eu vim aqui e preguei. Entra no YouTube e procura lá. E se a salvação não fosse pela graça? Aí eu peguei e trouxe a ministração. Porque se a salvação não é pela graça, eles estavam lascados. Eles saíram de uma cidade para ir trabalhar em outra cidade, em outro país, em outro estado. E não interessa o que eles foram fazer. Se foram jogar bola, se foram pregar, se foram para um salão de baile, não interessa. Interessa que morreram do nada. Dormiram ontem, acordaram, pegaram o avião e morreram. Todo mundo era crente? Provavelmente não. Todo mundo era evangélico? Provavelmente não. Todo mundo era batizado nas águas? Provavelmente não. Todos no avião, sem exceção, tinham aceitado Jesus? Provavelmente não. E aí Deus me falou, e se a salvação não fosse pela graça? Diga, graças a Deus que é pela graça. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Não eram meus parentes, não eram meus amigos, não eram da minha família, mas se eu fosse da família deles, parente deles, isso já ia me consolar muito. Meu irmão morreu, meu primo morreu, meu parente morreu. Mas ainda bem que foram salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Oxalá todos os parentes dos que morreram no avião do Chapecoense me ouvissem e me assistissem, para ter esse consolo. Porque eu já vi pastora
pastor me falar. Ah, apóstolo, eu estava numa igreja da lei e minha mãe morreu e eu fui perguntar para o pastor, pastor, minha mãe morreu, o que aconteceu com ela? Ah, irmã, se a sua mãe morreu e não estava na igreja, ela foi para o inferno. Você quer uma palavra pior que essa? Hã? Então, já pensou? Sua mãe ir para o inferno, seu pai ir para o inferno? Um pastor falar isso? Se o pastor falar isso, você não precisa nem de inimigo. Um pastor falar que sua mãe foi para o inferno? O pastor não conhece Efésios 2:8. O pastor não conhece o efeito da ressurreição de Jesus. Alô? O pastor não entendeu, não compreendeu o que a ressurreição de Jesus mudou na história, na aliança. Ele não sabe. Romanos 8, verso 11. Veja comigo. Romanos 8, 11. Olha o que Paulo falou. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a quem? A Jesus. Para aí. Qual que é o assunto hoje? Diga comigo. O poder da ressurreição de Jesus. Ó, o Mateus 27 não está aberto? Eu falei para você não fechar. Ó. Mateus 27, olha lá. Ó. Mateus 27, 51. Nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressurgiram. Mateus 27, 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso porque eles estavam mortos. Mas depois da ressurreição de Jesus, eles também ressuscitaram. Aí Paulo falou, Romanos 8:11, se o Espírito daquele, Romanos 8:11, se o Espírito daquele que dentre os mortos, Jesus estava como? Morto. Como que Jesus estava? Morto. Paulo falou, é verdade que Jesus morreu. Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Eu acho interessante Paulo, que o Paulo fala assim, se. Como se ele me disse, ó, vós sois templo do Espírito Santo que habita em vós. É claro que habitava, ele sabia. Pegou? Eu acho engraçado Paulo. Como se ele acabou de falar para mim, em Coríntios 3,16, que o meu corpo é santuário, templo do Espírito Santo que habita em nós. Se em Coríntios 2 ele falou assim, olha, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito provém de Deus. Como que ele fala assim? Não é duvidando, é explicando, explanando. Entendam uma coisa, se esse Espírito ressuscitou Jesus que estava morto, e Mateus 27 diz que outros mortos ressuscitaram também, imagina o que ele não pode fazer com você, que nem morto não está. Quem recebe essa palavra, hein? Olha, aqui em Santo André, São Paulo, está um frio lascado, mas já começou a esquentar. Está um calor, está pegando fogo. Aqui em Santo André, São Paulo, está um frio de rachar o coco. Não está um frio? Quem está sentindo calor aqui? É o Espírito Santo. Um pastor foi convidado para pregar. Num país de neve. Eu acho que era Rússia. Ele me contou isso quando eu fui num encontro de pastores. Ele foi chamado a pregar na Rússia, um frio lascado abaixo de zero, não sei se era 5, se era 8 abaixo de zero, uma neve, um frio lascado, e ele foi chamado a pregar numa igreja na Rússia, e o pastor disse, mas você vai fazer culto de terça-feira à noite? Não vai ninguém, hein? Por quê? Aqui no Brasil temos culto de terça, de quarta à noite, de quinta. Por quê? Não, porque aqui na Rússia é muito frio, não vai ninguém. No frio ninguém sai de casa, ninguém vai. Então deixa comigo. Aí pegou,
divulgou a ministração que ele ia fazer, que era na terça-feira, era um evento, ele divulgou, espalhou a notícia que ele ia estar lá. E o pastor da igreja falou, duvido os irmãos virem, num frio desse ninguém sai de casa. Na Rússia, ninguém sai. Pois bem, divulgou, o Espírito Santo levou os crentes lá. Aí o pastor falou, nossa, toda essa gente aqui, eles não vão aguentar 15 minutos, vão voltar para casa, porque aqui é muito frio. O pastor falou, pera um pouquinho, juntou, tem 10, 15 obreiros aí, juntou 10, 15 obreiros, foram para o lado de lá, estenderam a mão assim e começaram a orar. A igreja ficou um forno, aí o pastor, ué, mas está tão quente, o que está acontecendo? Lá fora está um frio lascado. Vem aqui, quando chegou lá, abriu a porta assim, ó, 15 intercessores assim, ó, Senhor, manifesta a tua glória, pegou fogo lá na Rússia. O Espírito Santo é o fogo de Deus que aquece a neve, derrete a neve. A igreja pegando fogo, os irmãos tudo suando, um frio lascado lá fora de neve e os irmãos tudo suando. O pastor, mas o que está acontecendo aqui que está tão quente hoje? Vem aqui. Quando pegou o pastor, vem aqui. Abriu a porta, os intercessores tudo orando e profetizando, declarando a graça de Deus. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Se o Espírito, diga comigo, se o Espírito, perceba que está em maiúsculo, ó, Romanos 8:11. Diga, se o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Diga, se Ele habita em mim. Diga, o que Ele não pode fazer comigo? Diga, esse Espírito ressuscitou Jesus que estava morto. Por isso que Paulo escreveu Efésios 3:20. Vai lá. Por isso que Paulo escreveu Efésios 3:20. Não tem para ninguém, irmão. Não tem doença que para crente. Não tem enfermidade que para crente. Não tem problema, não tem situação. Nada impede um crente cheio do Espírito Santo. Nada. Não tem distância. E os irmãos estão chegando, olha lá. Não para de chegar. Olha o Espírito Santo trazendo as ovelhas. Não para de chegar. Não tem frio não, abençoado. Tá muito quente aqui que eu não estou aguentando mais. Estou aguentando mais, está muito quente. Até a pastora tirou também lá. Está muito quente aqui. Nossa, que calor. Quem está sentindo um calor aqui? Está muito quente aqui. Aí tem aquele louvor, né? É o Espírito Santo manifesto, é a sua glória e o seu poder. Romanos 8:11 é a última vez, hein? Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Leia comigo Efésios 3:20. Olha lá Efésios 3:20. O assunto hoje, o poder da ressurreição de Jesus. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Levante a mão e diga, o poder de Deus opera em mim. Diga, o poder de Deus operou em Jesus, que estava morto, e o ressuscitou, e ressuscitou outros mortos. E a terra tremeu. E as rochas fenderam. Diga, esse Espírito habita em mim. Poder de Deus opera em nós. Oh, Abba Pai. Oh, glória a Deus. Oh, alô. E esse poder de Deus tem nome. Qual o nome do poder de Deus? Espírito Santo. Oh! O poder de Deus não é um fantasma. O poder de Deus tem nome.
O poder de Deus tem nome. O poder de Deus é uma manifestação de Deus, chamada Espírito Santo, que habita em nós. O tema de hoje, o poder da ressurreição de Jesus. Não foi brincadeira não, irmão. Todo mundo fala, Jesus morreu e ressuscitou. É verdade, mas aconteceu coisa aí, hein? Diga, a terra tremeu. Diga, fenderam-se as rochas. Diga, mortos ressuscitaram. Porque Jesus ressuscitou. Não foi brincadeira não, irmão. Não é teologia não. Coisas mudaram. Diga, porque Jesus ressuscitou. Está um calor aqui que vocês nem imaginam. Romanos capítulo 4. Pode fechar o Mateus 27, pode fechar o Romanos 8, pode fechar o Efésios 3. Romanos capítulo 4. O assunto de hoje, o poder da ressurreição de Jesus. Coisas mudaram na história, na aliança. Pastor, eu não estou sabendo de nada. Abençoado, você não está sabendo de nada, mas coisas mudaram. Pastor, eu não entendo, porque nem a Bíblia eu conheço. Você não entende, você não conhece a Bíblia, mas coisas mudaram. Está percebendo que o que Deus fez, porque muita gente nasce, cresce e morre sem saber. E isso não anula o que Deus fez. Você ficou sabendo, Ciclano morreu. Nossa, Ciclano morreu. O Ciclano morreu, não conhecia a Bíblia, não sabia de nada, mas pela graça sois salvos. É isso que os crentes não entendem. Está me entendendo? É isso que os evangélicos não entendem. Eles acham que só é salvo quem? Se. Alô, os evangélicos no mundo, não é no Brasil não, eles não conseguem entender que lá fora tem pessoas salvas. Eles pensam que só está salvo quem está dentro da igreja. Alô, é ou não é verdade? Quem pensava assim? Seja sincero. Quem pensava que só estava salvo quem estava na igreja? E um dia o Espírito Santo me disse, Marcos, eis-me aqui, Senhor. Tem mais ovelhas ou mais templos na face da terra? Templos, igreja. Igreja A, B, C, D, F, G, H. Ele me diz, tem mais ovelhas no mundo ou mais templos? Ele falou, tem mais ovelhas. Eu falei, tem mais ovelhas. Claro que tem mais ovelhas. O templo pode ter um aqui, tem um ali, tem um lá. Mas 3 templos. Quantas ovelhas não tem nesse bairro? Quantas ovelhas tem nessa cidade? Quantas ovelhas tem no estado de São Paulo? Quantas ovelhas tem no Brasil? Um templo cabe 1000 ovelhas. Um templo cabe 5.000 ovelhas. Isso quer dizer o quê? Tem mais ovelhas do que igrejas. Certo? Um dia o Espírito Santo me disse, você já parou para pensar que não cabe todas as ovelhas em todos os templos na face da terra? Não cabe, porque tem mais ovelha do que templo. O que ele estava querendo dizer? Ele quer dizer o seguinte, você não está vendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa? Porque vocês pensavam que só era salvo quem estava dentro do templo. E quem está fora não está salvo. Paulo explicou sobre as ovelhas de dentro e as ovelhas de fora. Mas a salvação não foi dada para quem está dentro. A salvação foi dada para quem é ovelha. Se a ovelha é ovelha e está lá fora, ela pode estar dentro por predestinação. Mas e se ela morrer? Se ela morrer, ela é salva porque ela é ovelha. E por que ela é salva? Porque Jesus já morreu por ela, já ressuscitou por ela. E muitas ovelhas não ouviram o evangelho, não sabem de nada. Se morrer, salvo pela graça de Deus. Diga comigo, essa é a graça. Diga, e esse é o apostolado. Essa que é a graça, irmão. Eu duvido que vocês não pensavam que só era salvo quem estava do lado de cá. Não pensava? Não tem cabimento isso.
por quê? E eu falando com Deus, por quê? Ele falava assim, eu não estou salvando mais ninguém. Falei, como assim, Senhor? Eu vim da Igreja Batista. Eu passei na Assembleia de Deus, eles falaram assim, irmãos, ontem teve 10 decisões. Já ouviu essas frases assim? Houve 5 decisões, houve 10 decisões. Deus falou assim, mas eles pensam muito pequeno. 5, 10, 15. Eu não estou salvando mais ninguém. Eu falei, aí eu escandalizei. Senhor, como que o senhor não está salvando mais ninguém? Aí ele falou, o que diz João 17,30? Aí eu fui ler. Tudo está consumado. Ele falou, se tudo já está consumado, ele falou, o que já está consumado? Eu falei, está consumada a salvação, que pela graça foi salvo, foi reconciliado, abençoado. Ele falou, então, eu não estou salvando mais ninguém. O que eu tinha que fazer, eu já fiz na cruz. Quem está dentro está salvo, quem está fora está salvo. A diferença é que tem ovelha de dentro e ovelha de fora. Ovelha que conhece o Evangelho e ovelha que ainda não conhece o Evangelho. Falei, o que tem que fazer? Tem que pregar para elas o Evangelho. Mas elas não vão ser salvas quando elas, quem sabe um dia, se talvez, elas já são salvas. Só precisam ouvir o Evangelho para reinar em vida em Cristo Jesus. Porque Romanos 5,17 diz o quê? Os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Isso quer dizer o quê? Tem ovelha que não recebe, por muitos motivos. Porque mora no meio do mato, porque é índio, mora lá no sertão, naquela quiçaça, sabe aquele sertão, aqueles gravetos secos no meio do... Ele não sabe, analfabeto, não sabe ler, nunca ouviu, não tem Bíblia. Como é que uma pessoa pode ir para o inferno porque ele não sabe ler? Era uma das perguntas que eu tinha no sistema. Porque os pastores falavam, se não aceitou Jesus, vai para o inferno. Se não está na igreja, vai para o inferno. Eu falei, mas Senhor, tem gente lá no sertão agora que está morrendo sem saber de nada. Aí ele me falava assim, ó, pois bem, é verdade mesmo, estão morrendo sem saber de nada. Por isso mesmo que eu disse para Paulo, que pela graça sois salvos. Oh, isso te responde muitas perguntas. Você quer ver? Quem conhece aqui alguém que já morreu, que nunca esteve em igreja nenhuma? Levante a mão. Seu pai, sua mãe, seu tio, sua irmã, seu primo que morreu, seu vizinho. Conhece alguém? Como é que faz? Aí você vai lembrar de pessoas boas, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas justas, igual seu pai, seu avô, o seu neto, o seu filho, sua mãe, seu irmão. Está claro ou não está claro? Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Diga não para mim. Diga não para nós. Digo para o diabo e seus anjos. Você é o diabo? Vocês são anjos do diabo? Diga, então não é para nós. Está claro ou não está claro? O que o sistema não entende é que a salvação já foi dada. Eles estão achando que Jesus está salvando hoje. Por isso que manda vir na frente, o pastor põe a mão na cabeça e ora para Deus o quê? Escrever o nome no livro da vida. Como é que Deus vai escrever o nome de quem já foi escolhido antes da fundação do mundo? Se foi escolhido antes, o nome já está lá faz tempo. Efésios 1,4. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como é que Ele vai escrever o nome hoje? Se Ele escolheu antes. Era coisas que nós não tínhamos resposta. Deixa eu voltar no meu assunto. Diga comigo, o poder da ressurreição de Jesus. Romanos 4,25. Agora eu vou começar a te mostrar algumas coisas que a Bíblia fala, que a Bíblia diz, que a Bíblia mostra sobre o que aconteceu ou o que mudou porque Jesus ressuscitou. Diga, a terra tremeu. Diga, fenderam-se as rochas. Diga, mortos ressuscitaram. Diga, porque Jesus ressuscitou. Alguém orou para os mortos ressuscitar? Está claro? Ninguém orou para os mortos ressuscitar. Eles estavam mortos. Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram também. Só para você entender como foi grande o poder de Deus.
o Espírito Santo está me falando aqui. É verdade que não foram todos os mortos, mas mortos que estavam perto de quem estava morto. Pegou? Quem que tinha morrido? Jesus. Jesus não ressuscitou? O poder de Deus veio sobre ele, que é o Espírito Santo, para ressuscitá-lo. Aquele poder foi tão grande que os mortos estavam perto e ressuscitou também. Não era nem para eles. Não era nem para eles. Alô, isso aconteceu com Eliseu. Quando Eliseu morreu, jogaram Eliseu na cova. Aquele tempo enterrava de bastante. Hoje enterra um aqui e outro ali. Mas aquele tempo enterrava de 10, 15, 8. Então, tinha a cova que jogava os mortos lá. Aí o Eliseu morreu, pegaram o Eliseu e jogaram na cova. A Bíblia diz, e eu creio, quando os ossos de Eliseu tocou nos ossos dos outros mortos, ressuscitaram também. O homem era tão cheio do Espírito Santo que até morto estava dando fruto. E o interessante é que ele continuou morto, mas os mortos ressuscitaram. Tremendo esse mistério. Romanos 4, 25. Diga, o poder da ressurreição de Jesus. Romanos 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados. Há anos eu leio esse texto. Depois do pecado tem uma vírgula, não tem? Ele foi entregue por nossos pecados. Aqui é a primeira fase do plano da salvação. Diga, primeira fase. Diga, primeira etapa do plano da salvação. Qual a primeira etapa? Diga, Jesus morreu. Essa é a primeira etapa. Porque ele não tinha como ressuscitar se ele não morresse. Então a primeira etapa do plano da salvação. Jesus tinha que morrer. Ele na carne, porque na carne não é brincadeira, né? Jesus na carne, ele disse numa oração, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? E um dia um pastor me perguntou isso. Apóstolo, por que Jesus falou isso aí? Falei, abençoado, só tem uma resposta óbvia. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se a unção, o Espírito, a glória de Deus não saísse totalmente de Jesus, Jesus não morreria. E ele tinha que morrer. Então Deus teve que o quê? Sair da carne de Jesus. Quem está entendendo? Alô, se a unção, se a glória do Pai não saísse do Filho, o Filho não ia morrer. Está claro ou não está claro? Ele não ia morrer. A glória era tanta que ele continua vivo. Para você ver. O Filho morreu e o Filho continua vivo. O Filho morreu, a glória se retirou do Filho por um instante, para que o Filho morresse, ficasse na carne, totalmente na carne como nós, e a carne morre. Hebreus 2,14 diz que ele participou das mesmas coisas, né? Para que pela morte, só que Deus não morre. E como é que ele morreu? É o Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparasse? Em outras palavras, nesse momento, eu tenho que me retirar totalmente de ti, meu filho. Filho não quer dizer outro, tá? Filho significa manifestação de Deus. O Pai é uma manifestação de Deus, o Filho é uma manifestação de Deus, o Espírito Santo é uma manifestação de Deus. 3 manifestações, Efésios 4:6, há um só Deus. 3 manifestações do único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem está entendendo? Romanos 4:25. Ele morreu por nossos pecados. Diga, graças a Deus. Diga, obrigado, Jesus. Agora, olha como que a história ia ficar incompleta se parasse aqui em Romanos 4:25, parte A. Ele morreu por nossos pecados. Amém, glória a Deus. Estamos sem pecados. Só que Paulo continuou. A segunda parte do plano da salvação. Diga, a ressurreição. Romanos 4:25, parte B.
e ressuscitou para a nossa justificação. Olha, abençoados, eu acho isso aqui uma revelação tremenda. Irmãos, olha o tamanho da Bíblia, olha para mim, olha o tamanho da Bíblia. Para mim, o Romanos 4:25, não precisa nem ler o restante da Bíblia. Já diz tudo. Romanos 4:25 diz tudo. Diz tudo que nós precisamos saber. Que Jesus morreu por nossos pecados e que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Já mudou duas coisas aí. Eu não falei que a ressurreição mudou coisas. Duas coisas já mudou. Se Ele morreu por nosso pecado, nós estamos sem pecado. Se Ele ressuscitou para a nossa justificação, nós estamos Mudou ou não mudou? Mas os evangélicos não entenderam isso ainda. Como João não entendeu. João falava, se dissermos que não temos pecado nenhum. Ô João, Ele morreu por nossos pecados. Está escrito ou não está escrito? Levante a mão e diga, Jesus morreu, Ele foi entregue por nossos pecados. Vira a página, Romanos 8, verso 1. Romanos 8, 1. Portanto, agora, já que Ele morreu por nossos pecados, nenhuma condenação em nós. Está claro ou não está claro? É que o João não veio hoje, né? O João não está aqui? O 1 João 1, ele não veio? Eu ia explicar para ele. João, senta aqui, pega a sua Bíblia. Ô João, se tiver escrito. Ô João, ó, Romanos 4:25, olha como que é fácil. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, João, Romanos 8:1, nenhuma condenação em nós. É mesmo, né? Mas ele não veio hoje, ele não está aqui. Glória a Deus pela sua vida. Olha o assunto de hoje, diga, o poder da ressurreição de Jesus. Pedro falou algo muito importante. Abre um parênteses, que aprendeu com Paulo. Fecha parênteses. Quem sabia aqui que o que Pedro aprendeu da graça foi com Paulo? Quem sabia disso? Vamos ver em um minutinho? Gálatas 1, abre aí. Abre em Gálatas 1. Abre aí. Gálatas capítulo 1. É um minuto só, hein? Meu assunto não é esse. Gálatas 1. Só para deixar registrado. O que Pedro aprendeu da graça... Alô? Porque a graça foi revelada para quem? Para Paulo. E como é que Pedro falou da graça? Como é que ele ficou sabendo da graça? Se a revelação foi dada a Paulo. Paulo falou com Gálatas 1, coloca o dedo aqui no verso 18. Gálatas 1, 18. Paulo disse, depois, passado 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Olha, abençoados, vocês entendem mais que Pedro, né? Vocês estão há 20 anos em graça. Pedro só 15 dias. Vocês têm que entender mais, né? Vocês têm que entender mais que Pedro, né, abençoado? Está claro ou não está claro? Alô, 15 dias não deu tempo de ele entender o Hebreus 2,14. Quem pegou essa? Pegou? Por isso que o Pedro disse que o diabo andava em derredor. Porque não deu tempo. Eu acho que quando Paulo ia chegar nesse assunto, teve que ir para outra cidade. 1 Pedro capítulo 3. Mas Pedro falou algumas coisas interessantes que ele aprendeu com Paulo. 1 Pedro 3. Abre sua Bíblia aí. 1 Pedro capítulo, depois de Hebreus, 1 Pedro 3. Ele falou de uma outra maneira, mas para quem conhece os ensinos de Paulo, sabe que ele aprendeu com Paulo. 1 Pedro 3. 1 Pedro, quem já achou capítulo 3? Coloca o dedo no verso 18. 1 Pedro 3, verso 18. O assunto hoje, o poder da ressurreição de Jesus. 1 Pedro 3, 18. Está escrito. Pois Cristo, aqui ele já não estava mais falando de Jesus. Que aqui o Pedro já tinha entendido alguma coisa da graça. Diga, que aprendeu com Paulo.
Vale muito deixar isso frisado e claro, hein? Tudo que Pedro fala da graça, segundo a Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. Olha o Pedro falando da graça. Diga, que aprendeu com Paulo. Está claro ou não está claro? Porque ele não sabia disso. Pelo contrário, quando o bicho ficou feio, ele negou Jesus 3 vezes. Quando o bicho pegou mesmo, ele, não conheci homem, nunca vi. Você, não, eu não. Eu vivo, não era eu não. Porque antes, esse é o Pedro antes. Esse aqui é o Pedro depois, é o mesmo. Mas aqui ele já tinha tido com Paulo. Em 15 dias aprendeu alguma coisa. 1 Pedro 3,18. Pois Cristo padeceu uma única vez. Alô, quem é que falava isso? Paulo, Hebreus 9. Isso aqui é Hebreus 9, 27. Está claro ou não está claro? Isso aqui é Hebreus 9, 27. Está claro que ele aprendeu com Paulo. Esse negócio de falar uma única vez. Alô, os discípulos não usavam a expressão uma única. O João deu a entender que Jesus ficava perdoando pecados. Temos um advogado diante de Deus. Se nós pecarmos, é só chega no advogado e tal, e ele é fiel para nos perdoar. Ele achava que pecou, perdoou. Pecou, igual o confessionário da Igreja Católica, né? Pecou, pede perdão. Pecou, pede perdão. Pecou, pede perdão. O Pedro já estava mais avançado que o João. Tá acompanhando? O Pedro estava mais avançado. Mas o Pedro falou assim, ó, ele morreu uma única vez. Olha o que Pedro falou. 1 Pedro 3,18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Quem é que falava isso, abençoado? Eu acabei de ler Romanos 4,25. Jesus morreu por nossos pecados. Quem é que falava isso aí? Paulo. Está claro que Pedro está falando igual Paulo nessa área, nesse assunto. 1 Pedro 3,18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, igualzinho Romanos 8, ó, mas vivificado pelo Espírito. É o Romanos 8,11. Quem está percebendo? Diga, ele aprendeu com Paulo. E glória a Deus que aprendeu, né? Mas lá em Gálatas 2,14, Paulo diz que ele não andou corretamente conforme a verdade do Evangelho. Provavelmente Paulo viu quando ele disse que o diabo estava ao derredor dos crentes, né? Paulo falou, ô Pedro, você estava indo tão bem. Você estava indo tão bem. Agora, Pedro. Aí Paulo não deu para, né? Paulo foi para um lado, Pedro foi para o outro, o João foi para um lado, aí não deu mais para se encontrar, para ter aquele apostolado. Né? O Paulo foi para um lado, o Pedro aí ficou assim mesmo. 1 Pedro 3,18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A maioria dos crentes na face da terra não entende esse texto. A maioria dos evangélicos na face da terra não entende 1 Pedro 3, verso 19, quando diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Uns usam doutrina extra-bíblica. Jesus foi pregar no inferno. Quem já ouviu isso? Isso é heresia. Jesus pregar no inferno? Isso é heresia. Se você já ouviu alguém falar que Jesus pregar no inferno, isso é uma heresia, é uma mentira. Está claro ou não está claro? Pastor, mas está escrito espíritos em prisão. Ué, espírito em prisão não quer dizer que é no inferno. Então por que está escrito espíritos em prisão? Você está vendo como que o entendimento de Pedro não era perfeito igual ao de Paulo? O entendimento de Pedro... Só 15 dias, abençoado. Quem está me entendendo? O entendimento de Pedro não era exímio, não era perfeito como o de Paulo, que recebeu a graça pura direto de Cristo. Pedro recebeu através de Paulo. Paulo recebeu direto de Cristo. Há de se entender que o entende. Então como é que se entende isso aqui? Aí você tem que lembrar de Paulo, abençoado. Aí você tem que ir lá em Paulo. Se você não for em Paulo, você não entende o que Paulo está falando. Porque na verdade aqui parece um telefone sem fio. O Paulo encontrou com Pedro e falou assim, ô Pedro, tá bom? Aí, ô Pedro, o que foi que Paulo falou? Eu não sei, parece que furou o pneu do carro, não entendi direito.
Não é mais ou menos assim? Já brincou de telefone sem fio? Hã? 5 pessoas. O cachorro caiu da laje. O segundo, o cachorro mijou na laje. O terceiro, o cachorro. O quarto, o choro. O quinto, o cachorro morreu. Mudaram o assunto. O sexto, não existia cachorro. Vai mudando. Por quê? Porque a revelação, você aplaudir, a revelação plena está com o primeiro abençoado, não com o sexto. A verdade plena da palavra está com o primeiro. O primeiro, o cachorro morreu. Fala no ouvido, né? O primeiro, o cachorro morreu. Já brincou disso aí quando era criança? Quando chega no 10º, o cara caiu da escada, quebrou a perna. Já brincou disso aí quando era criança? Mas qual que é a verdade? O cachorro morreu. O 10º fala o quê? Nossa, o cara caiu da escada, quebrou a perna e a polícia chegou. Tem nada a ver com o cachorro. O que eu estou querendo te mostrar? Coríntios 3,10, Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada. Aí Paulo disse, por 15 dias eu estive com Pedro, expliquei para ele algumas coisas. Não deu tempo de falar tudo. Então tem coisas que Pedro não vai saber explicar, como eu. Quem está entendendo? Por isso nós temos que ir em Paulo. 2 Coríntios 5. O que significa espíritos em prisão? Vamos ver o que Paulo quis dizer com isso aí. 2 Coríntios 5. Espíritos em prisão. Interessante, né? Espíritos em prisão. Eu achei forte Pedro falar dessa forma. Eu achei muito forte ele falar espíritos em prisão. Ele podia ter falado espíritos que aguardavam em Deus a ressurreição, espíritos antes de Cristo, como era nos dias da lei, mas ele não falou assim, ele usou espíritos em prisão, que na verdade não deixava de ser, mas foi uma expressão muito forte, espíritos em prisão, por isso que alguns pentecostais chegam até a dizer, Jesus pregou no inferno. É o famoso telefone sem fio. O Pedro falou, ele pregou aos espíritos em prisão. O 10º fala o quê? Jesus pregou no inferno. Já mudou. Já mudou, porque não é isso que Pedro está falando. Diga comigo, sobre o que Pedro está falando, diga isso. 2 Coríntios 5,18. É isso aqui, ó. Vê na sua Bíblia. 2 Coríntios 5,18. Agora é Paulo. Agora é mais claro. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Essas 3 letras, nos, diga, nos. Eu vou te ensinar agora o que o Espírito Santo me ensinou. Quem recebe? Eu vou te ensinar agora o que o Espírito Santo me ensinou. Não foi um pastor, não foi um apóstolo, não foi uma teologia, não foi escola dominical, não foi um curso bíblico. O Espírito Santo me ensinou sobre essas 3 letras. Tudo isso provém de Deus que nos. E um dia eu perguntei, Senhor, quem são esses nos? Porque no meu tempo da lei, me ensinaram que nos era a igreja. Ou quem estava dentro da igreja. Tenho certeza que vocês foram ensinados assim também. Os salvos são os que estão dentro da igreja. Mas lá fora da igreja também tem salvo. Amém? Quer que eu fale da Hebe Camargo? Quer que eu fale de tantos que já morreram? Pensou? Começou a pensar? Lembra da Hebe Camargo? E tantos outros, hein? E tantos outros, hein? E tantos outros e outras. Aí não vai ser da sua igreja, não é da sua denominação, não crê como você crê, né? Não foi criado como você, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu estou falando da salvação. Eu não estou falando do modo que você crê. Não estou falando do modo que você foi ensinado. Estou falando da salvação. Salvação universal. Está claro ou não está claro? E eu falei para o Espírito Santo, Senhor, o que quer dizer esse nos? Olha na sua Bíblia, 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou.
Foi aí que o Espírito Santo começou a me ensinar a graça. Quando Jesus morreu na cruz, ele, a sua morte e ressurreição, reconciliou com Deus, porque estavam destituídos. Lembra de Romanos 3? Porque todos pecaram destituídos. Lembra? Ele me falou, quando Jesus morreu e ressuscitou, todas as ovelhas foram reconciliadas com Deus. Ovelhas, o Pedro não soube explicar isso. O Pedro falou espírito de prisão. O Espírito Santo me disse, ovelhas do passado, do presente e do futuro. E ele me falava, você lembra que Paulo disse em Hebreus 9, 27, que ele morreu uma única vez? Hebreus 10, uma única vez? Lembro. Uma vez por todas? Lembro. Então, o Espírito Santo me explicava, essa morte de Jesus e a ressurreição resolveu de uma vez por todas. Não era igual Moisés, que tinha que derramar o sangue nesse ano, e derramava o sangue de novo no outro ano, e quantos anos derramando sangue. O Espírito Santo me disse, agora na graça não foi assim. O sangue foi derramado uma única vez, versão atualizada, uma vez para sempre, uma vez por todas, e reconciliou com Deus os que Adão tinha destituído por causa do pecado. Nos reconciliou, quer dizer, todas as ovelhas do passado, presente e futuro, e as que vão nascer ainda sendo ovelhas, já nascem reconciliadas. Eu falei, Senhor, se já nascem reconciliadas, ele falou, isso mesmo, reconciliados e salvos pela graça de Deus. Eu tinha entendido a graça de Deus. Aí os legalistas, mas não pode ser assim não, a pessoa nem aceitou Jesus. São pessoas que não entenderam ainda the power of God. Não entenderam o poder de Deus, não entenderam. Irmãos, olhem para mim que eu vou falar. Eu fiquei muito envergonhado quando o Espírito... não tenho vergonha de falar isso. Eu fiquei muito envergonhado quando o Espírito Santo me mostrou o modo medíocre que eu cria em Deus. Hoje um aceitou Jesus, hoje um foi salvo. Eu cansei de ouvir frases assim, mais 2 foram salvos nessa noite. Eu falava, mas um ontem, 2 hoje, mas um foi ontem, morreu 300. 2 hoje, morreu 1 milhão. Aquilo não... Eu falava, tem coisa errada aí. E os crentes ficavam contentes. Olha, 5 decisões, 3 decisões, pregamos no ar livre e 2 pessoas aceitou Jesus. Eu falava, mas 2 aceitou, mas no mundo inteiro está cheio de gente morrendo. Minha cabeça dava um parafuso. Até que o Espírito Santo me ensinou, Marcos, os espíritos que estavam em prisão, que Pedro falou, na verdade eram quem? Moisés, Josué, Jacó, Isaac, Abraão, Salomão, Jeremias, Isaías, ou seja, todos antes de Cristo morreram sem salvação, porque salvação só em Cristo Jesus. Como eles morreram antes, eles aguardavam a morte e ressurreição de Jesus. A isso Paulo chama de ministério da reconciliação. Obrigado, Senhor, eu entendi. Agora eu entendi. Ou seja, diga comigo, e é bom que você escreva, diga, a morte de Jesus e a ressurreição, diga, reconciliou com Deus todas as ovelhas. Faz assim, ó, do passado, do presente e do futuro. Diga, do passado. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Jeremias, Isaías, do passado. Diga, do presente. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago. Diga, do futuro. Eu, você, nós. Está claro ou não está claro? Pode aplaudir. Está claro ou não está claro? Olha o gozo que dá. Quem está entendendo? Não, senão quem está entendendo. Agora você consegue entender a Bíblia. Diga comigo, espíritos em prisão é só uma força de expressão que se refere aos filhos de Deus que aguardaram a morte e ressurreição de Jesus, para que fossem reconciliados com Deus em Cristo. Está claro ou não está claro, hein? A teologia não explica isso. A teologia não explica isso.
O Bispo Macedo tinha que ensinar isso aí, ao invés de fazer fogueira santa. O Valdemiro Santiago tinha que explicar isso, ao invés de vender tijolinho a R$300. O Agenor Duque tinha que ensinar isso, ao invés de colocar um boneco inflável dentro do templo e dar um martelinho para cada um, ficar batendo no boneco de borracha, boneco inflável. Isso é uma vergonha. Ou eu estou falando besteira? 2 Coríntios 5,18. O assunto de hoje, diga, o poder da ressurreição de Jesus. 2 Coríntios, eu falei desses três aí, mas o mundo está cheio, hein? Não é só o Macedo, o Valdemiro e o Agenor Duque, não, hein? A fila é grandíssima de falsos profetas, falsos pastores que não cuidam de ovelha. Não cuidam de ovelha, é falso pastor. Falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos mestres. A lista é grande. E fica mais vergonhoso quando um desses diz que foi fazer teologia, que tem curso teológico. Aí fica mais vergonhoso. Porque aí que prova a canalice mesmo. Aí prova. Ou seja, foi ler, foi estudar a Bíblia e voltou continuando pregando e ensinando heresias. Só para quem não tem vergonha na cara para fazer isso com a igreja de Jesus. Eu posso ser qualquer coisa. Posso não ser rico, posso não ser milionário, eu posso não ter um monte de coisa como eu não tenho. Mas uma coisa eu tenho que eu aprendi com meu pai. Vergonha na cara. Isso eu tenho. Vergonha na cara. E tenho um orgulho de ter isso aí. Vergonha na cara eu tenho. O que é vergonha na cara? É ler a verdade e ensinar a verdade. Eu não posso ler a verdade e ensinar a mentira. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho um irmão aqui, vou falar. Eu tenho um irmão aqui no ministério que ficou muitos anos na igreja do Agenor Duque. Eu vou falar os nomes porque eu não tenho medo de nada. Vou dar nome para os boi. Ficou muitos anos lá. E ele lendo a Bíblia. Mas o homem mandando fazer outra coisa. E a campanha, e a corrente. E ele lia a Bíblia. Não, mas a Bíblia diz, não é assim não. Tem que fazer o que o apóstolo está mandando. Aí ele ia falar com o apóstolo não atendia ele. Ia falar com outros pastores, os pastores não atendiam. E já chamava ele de ovelha negra. Por quê? Tem que fazer a campanha. E ele está lendo Paulo, está lendo Reconciliados, está lendo Justificados. Não é. Tem que fazer o que o apóstolo está mandando. A moral da história. Eu tenho até pregado no nosso site. Se o sistema não muda, muda você, né? O irmão teve que sair de lá e vir para um ministério que prega e ensina a verdade. E é o que está acontecendo nesses dias. E eu vou dar uma dica ao vivo. Eu vou dar uma dica ao vivo. Ó, isso aqui é ter misericórdia, tá? Se eu não tivesse misericórdia, eu não faria isso. Eu vou dar uma dica ao vivo. Se vocês da Universal não mudar, se vocês da Assembleia não mudar, se vocês da Batista não mudar, se vocês da Quadrangular não mudar, se vocês da Igreja Católica não mudar, se vocês Testemunhos de Jeová não mudar, se vocês da Universal não mudar, da Mundial, da Plenitude, da Renascer, se vocês não mudar, da Pentecostal, se vocês não mudarem, vocês vão ficar sozinhos dentro dos templos. Porque as ovelhas estão tudo saindo fora para ouvir a graça e a verdade que vieram por meio de Jesus Cristo. Se vocês não mudarem, vocês vão ficar sozinhos dentro do templo de Salomão. Vai ficar sozinho. Quem aqui está percebendo que os crentes estão abrindo o olho? Quem está percebendo isso? Quem está percebendo no Facebook um crescimento inefável? Por quê? As ovelhas não querem mais. As ovelhas estão despertando. Eu tenho um irmão aqui que era da Universal, 15 anos. 15 anos da Universal. Não aprendeu nada. Não ensinaram nada. Só arrancaram a lã dele. Arrancaram a lã, o leite e a gordura. O irmão chegou aqui arrasado. Mas ele queria a verdade. Aqui pode não ter dinheiro, irmão, mas a verdade tem. Quem é testemunha disso pode aplaudir o Espírito Santo. Aqui a verdade tem. Não tem luxo, mas tem a verdade. Luxo não tem, mas a verdade tem. Se isso te basta, então é o que tem aqui. Amém? 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Diga comigo, coloca o dedo no verso 19. 2 Coríntios 5,19. Diga comigo, Deus estava em Cristo. Quando? Quando Jesus morreu e ressuscitou. Alô, eu não falei para vocês aqui que coisas aconteceram? Pastor, eu não sei ler. Pastor, eu não estou sabendo de nada. É, abençoado, você não está sabendo de nada? Diga comigo, mas coisas aconteceram. Diga, Deus já reconciliou consigo mesmo o mundo. Os pentecostais não aceitam, porque eles acham que o mundo todo é pecador. Mas vamos continuar o texto. Os pentecostais, eles pensam que os homens são pecadores. Pensam ou não pensam? Quem aqui pensava que os homens eram pecadores? Levanta a mão. Quem pensava que os homens eram pecadores? Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Então lê 2 Coríntios 5,19. Vê o que diz aí. Você crê na Bíblia? 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. E agora, hein? Como é que faz, irmão? O senhor é pastor da lei e tal. Como é que faz agora? Será que é mentira esse texto? Será que esse texto está errado? Está correto, é a Bíblia. Então, se a Bíblia está certa, por que os pastores chamam os homens de pecadores, se Deus não imputou o pecado aos homens? Cadê os teólogos agora? Cadê os presbíteros? Cadê os evangelistas? Cadê os pastores? Cadê os teólogos? Cadê os professores de escola dominical? Cadê eles? Cadê eles? A pergunta é essa, irmão. A pergunta é essa. 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo! O mundo! Alô? Oh, 2 Coríntios 5,18, Paulo diz que Deus nos reconciliou. Veja na sua Bíblia. Não é isso? Mas isso é uma coisa. Diga, a graça de Deus foi além disso. Porque no verso 19 diz que ele reconciliou não só nós, mas também o mundo. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Porque foi Deus que fez isso. Quem que é o falso profeta? Quem lê, prega e ensina como está escrito? Ou quem está inventando campanhas e correntes para tirar o dinheiro do povo? Quem que é o falso profeta? Só quero saber essa pergunta. Quem que é o falso profeta? O Agenor Duque não tem vergonha na cara de pegar na Bíblia, ele não poderia pegar na Bíblia na mão. Se ele tivesse vergonha na cara, ele não pegaria a Bíblia na mão. Eu vou falar só uma, que é a que mais me deixou indignado. Só uma das heresias, bruxarias e feitiçarias que ele faz lá. Vou falar só uma. Colocar um boneco inflável dentro da igreja. Um boneco inflável. Encher um boneco grandão. Dizendo que o boneco é Golias. Que o boneco representava Golias. E os crentes eram Davi. Aí deu um martelo para cada um para derrubar o Golias. Os obreiros segurando o boneco, que é um boneco grandão, de 6, 7 metros de altura, segurando na corda. E os crentes, bobão, desculpa a expressão, mas é verdade, bobão. Crente bobão, cada um com um martelinho, batendo no boneco, os obreiros segurando na corda. Aí, aquela gritaria. Aí os obreiros, solta a corda. Soltaram a corda, o boneco caiu. Você precisava ver o circo, não tem outra palavra, dentro da igreja. Consegue entender? A gritaria? Porque para eles, o Golias estava caindo. E eles estavam vencendo Golias. Aí o herege, Agenor Duque, dizia o quê? Olha, o Golias caindo, cai também a miséria, cai também a doença, cai a enfermidade. Eles associam as coisas.
Isso não é evangelho. Isso não é Bíblia. Isso não é palavra de Deus. Isso é heresia. Isso é mentira. É bruxaria, é feitiçaria, é qualquer coisa menos evangelho. Pronto. Falei. Agora, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segundo Coríntios 5,18. Diga, vou mudar de assunto, que eu tenho mais quantos minutos? Eu tenho mais 10 minutos. Diga, segundo Coríntios 5,18. Diga, levante a mão e diga, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Não é uma maravilha? Diga, segundo Coríntios 5,19. Faz assim, ó, Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. E diga, não imputando pecado aos homens. Irmãos, eu acho isso tão forte. Por quê? Porque se Deus... Quem? 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 Se Deus não imputou pecado aos homens, quem é que pode imputar pecado? Eu vou falar de novo. Se Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que neles há, se Deus, Todo-Poderoso, Senhor, Soberano, Rei dos Reis, se Deus não imputou pecado aos homens, quem na terra pode dizer ou te chamar de pecador? Se Deus não te chamou de pecador, se Deus não te imputou pecado, quem pode te imputar pecado? Quem? Me fala quem? Te provando que está tudo errado lá fora. Está errado ou não está errado? Porque os pastores chamam as ovelhas de pecadores. Chama ou não chama? Quando na verdade Deus não imputou pecado. Glória a Deus mesmo. Oh! Vamos para o verso 20. Eu li 2 Coríntios, glória a Deus por sua vida. Eu li 2 Coríntios 5,18. Eu li 2 Coríntios 5,19. Vamos para o verso 20. 2 Coríntios 5:20. Alguém está conferindo se eu estou lendo e explicando a Bíblia? Tem alguém para testificar disso? O MGA, o Ministério Graça Apostolado, é um ministério para quem crê na Bíblia, para quem quer andar na verdade. Se você não crê na Bíblia, se você não quer andar na verdade, vai para esses lugares aí que não pode nem ser chamado igreja. Tá? Porque igreja é outra coisa. Segundo Paulo, igreja é outra coisa. Vou falar de novo. O MGA, esse ministério, você que me assiste no Facebook, você que me assiste no YouTube, você que me assiste, esse ministério é para quem quer andar na verdade, irmão. Se você gosta de mentira, você gosta de falcatrua, você gosta de ser enganado, não me assiste mais. Se você gosta de ser enganado, o que você está fazendo me assistindo? Porque esse ministério, esse programa, esse trabalho é para quem foi chamado por Deus para andar na verdade. Alguém aqui recebe essa palavra? Para quem quer andar na verdade. Está escrito, os que estão sujos, sujem-se ainda. Que não é o nosso caso. Quem está sujo, irmão, que se suje mais. Estão mentindo? Isso, continue mentindo. Aqui não é lugar de mentira, aqui é lugar da verdade. Aqui não prevalece o que eu acho, o que eu penso. Aqui prevalece o que está escrito. Amém? 2 Coríntios 5:20. Ser verdadeiro não é ser grosso. Ser verdadeiro não é ser sem educação. Eu não sou sem educação e eu não sou grosso. Eu sou verdadeiro, é diferente. 2 Coríntios 5:20, para terminar esse assunto aqui. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Eu não falei que coisas mudaram depois da ressurreição? Alô, diga comigo, na lei, o homem, antes de Cristo, era um pecador. Diga, na graça, depois de Cristo, o homem, agora, é um embaixador de Cristo. Só estou lendo 2 Coríntios 5:20. Você não pode aceitar um pastor, uma igreja, um ministério te chamar de pecador, porque você não é.
ou não mais. Pastor, mas eu era um dia? Não deu tempo de você ser pecador. Que quando você nasceu, ele já tinha justificado os seus pecados diante de Deus. Não deu nem tempo de ser pecador. Não deu nem tempo de ser. Não deu nem tempo de ser pecador. Não deu tempo de você ser um pecador. Está claro? Pecadores eram os que viveram antes de Cristo. Está claro ou não está claro? Não deu tempo do Senhor ser um pecador. Porque o Senhor já nasceu justificado. Está claro? Você já nasceu justificado. Por quê? Porque quando você nasceu, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E coisas já tinham mudado. Você que não sabia. Você não sabia e o sistema não fala. Diga comigo, quando eu nasci. Diga, quando eu nasci. Lembra aí quando você nasceu. Já lembrou que ele nasceu? Lembrou o dia que você nasceu? Lembrou? Diga, quando eu nasci. Coisas já tinham mudado. Diga, eu não sabia. Diga, e o sistema religioso não me falou. Você nasceu católico? Então o catolicismo não te falou. Você nasceu no sistema evangélico, igual eu, filho de pastor na igreja evangélica? Então não me falaram. Mas coisas já tinham mudado. Eu não estou lendo aqui que tinha mudado? Você não acha que escreveram a Bíblia hoje de manhã, né? Eu nasci em 1967. E eu tenho uma Bíblia de 1901. 66 anos antes de eu nascer. Quando eu fui ler, está lá. Já estava lá. Que o diabo tinha sido aniquilado pelo amor de Jesus. Hebreus 2,14, que eu já era salvo pela graça, Efésios 2,8, que eu já era nova criatura, 2 Coríntios 5,17, que eu já tinha sido reconciliado com Deus, 2 Coríntios 5,18, tudo já estava lá, mas ninguém me falou. Pelo contrário, mentiram para mim e falaram que eu era um pecador diante de Deus. Só quem está entendendo, eu preciso saber. Digam, mentiram para mim e me disseram que eu era um pecador diante de Deus. Alguém falou isso para você antes? Falaram para você isso aí? Mentiram. Porque a Bíblia diz que você já foi justificado em Cristo pelo que Ele fez. Por favor, só quem está entendendo. Pastor, mas eu estou na Adventista. Sai! Pastor, mas eu estou na Pentecostal. Sai, irmão! Ou vai permanecer no erro? Ah, mas eu nasci lá, eu conheço muita gente, eu gosto das pessoas. Eu entendo que você gosta das pessoas, mas o sistema não vai mudar não, irmão. Você acha que uma igreja que completou esses dias 107 anos vai mudar? Por causa de você? Nunca. Não vai mudar nunca. Nunca vai mudar. Você acha que a igreja católica vai mudar por causa de você, que está lendo a Bíblia agora e entendendo? Você acha que eles vão mudar? Olha quantas igrejas católicas tem no mundo. Você acha que eles vão mudar por causa de mim, por causa de você? Nunca. Então o que eu tenho que fazer? Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. 4 e 5. Para que não seja participante dos seus pecados. Queima o chão, sai fora. Você conhece algum lugar que prega e ensina a verdade? Vai para esse lugar. E para terminar, Colossenses capítulo 1. Eu não li 2 Coríntios 5,20, né? Desculpa. 2 Coríntios 5,20. Desculpa, eu vou ler. 2 Coríntios 5,20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. A versão atualizada. Como se Deus por nós falasse. Eu gosto demais dessa versão. Como se Deus por nós falasse, abençoada. Quer dizer, então, quando eu falo a graça, é como se Deus estivesse falando? É. O que diz o verso 19? Que Deus não imputou o pecado aos homens. Quando você chama alguém de abençoado, diga, é como se Deus por mim falasse. Diga, quando eu falo para alguém, pela graça sois salvos. Diga, é como se Deus por mim falasse. Diga, é o que Deus falaria. Oh, gozo maravilhoso, que alegria entender isso. Em outras palavras, se você entendeu mesmo, 2 Coríntios 5,19,
Diga, 2 Coríntios 5,19. Em outras palavras, se você entender o mesmo, isso significa que Deus não chama ninguém de pecador. Claro que Ele não chama ninguém de pecador, porque Ele não imputou pecado a ninguém. Quem pegou essa? Irmãos, eu fui na igreja hoje, visitar uma igreja, e cheguei lá, o pastor disse que nós somos pecadores, e Deus falou não. O pastor falou, Deus não. Como Deus falou? Mas ele estava com a Bíblia lá. Ele estava com a Bíblia onde? Em 1 Reis 8? Lendo a lei? Estava com a Bíblia onde? Em Isaías 59? Todos os vossos pecados. Onde que ele estava com a Bíblia? Em 2 Crônicas 7,14? Onde que ele estava com a Bíblia aberta? Aonde? Porque se ele tivesse com a Bíblia aberta na Nova Aliança, no Novo Testamento, que Deus fez em Cristo, Deus não chama ninguém de pecador. Deus não. Só quem está entendendo, hein? Que depois da pregação eu estou morrendo de cansado. Consegue me entender? Estou morrendo de cansado depois da pregação. Porque a minha pregação, Abapai, é no poder do Espírito Santo. Não é aquele negócio igual o padre lá. Não, irmão. É no poder do Espírito Santo. Vontade de sair voando aqui que eu tenho. O Espírito Santo mandou falar mais uma vez. Diga comigo. Diga bem forte, diga. 2 Coríntios 5,19. Diga, se eu entendi mesmo, Deus não chama ninguém de pecador. Porque o próprio Deus não imputou o pecado aos homens. Quem está entendendo? As igrejas, os pastores, não chamam as ovelhas de pecadores? Chama ou não chama? Diga, não é Deus falando. Diga, porque Deus não imputou pecado às ovelhas. Está claro ou não está claro? Corre para Romanos 5. Corre para Romanos, estou terminando já. Corre para Romanos 5. Deus não. Como é que Deus vai chamar você de pecador se Ele te justifica? Se Ele enviou Jesus para morrer pelo seu pecado, como é que Ele vai te chamar de pecador se você foi justificado diante dEle? Está claro ou não está claro, hein? Mas o sistema me combate, né? Porque eu sou um risco para eles, né? As minhas pregações abrem os olhos das ovelhas. E na igreja católica, como que é? Vamos fazer uma oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós abençoados, amém? Não é assim? Eu errei. É que eu fui lá só algumas vezes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós justificados. Não é assim? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós aperfeiçoados com uma só oferta para sempre. Hebreus 10,14, não é isso? Lembrei. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pecadores? Pecadores? Diga assim, mas Deus não imputou o pecado aos homens. Diga, 2 Coríntios 5,19 diz isso. Então quer dizer que um dos dois está errado. Ou a Bíblia, ou a oração. Está claro ou não está claro? O que a oração diz? Rogai por nós pecadores. Não, tem coisa... Ou a oração está errada, ou a Bíblia está errada. Porque a Bíblia está dizendo que Deus não imputou pecado aos homens. A Bíblia diz que nenhuma condenação há em nós, Romanos 8. E a Bíblia diz, Romanos 5, vou ler agora, Romanos 5, verso 8. Romanos 5, 8, estou terminando. Romanos 5, 8. Mas o pastor prova o seu amor. Não é isso? É Romanos 5, 8. Não, olha lá. Romanos 5, 8. Mas o apóstolo Marcos Gomes prova... Romanos 5, 8. Quero ouvir o que sua Bíblia diz. Mas... Quem? Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor, ou seja, a sua graça para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pastor, está vendo?
Você disse que nós não somos pecadores, mas está dizendo que sendo nós ainda. Irmãos, esse nós não somos nós, abençoado. Sendo nós ainda, quer dizer, os seres humanos eram pecadores quando Jesus morreu na cruz. Esse nós não somos nós. Está claro ou não está claro? Esse nós, Paulo está dizendo sobre o tempo dele, ó. Nós éramos pecadores e Jesus morreu por nós na cruz. Nós não, nós já nascemos depois da morte, depois da ressurreição. Já nascemos justos e justificados diante de Deus em Cristo Jesus. Oh, quem entender? Essa é a graça e esse é o apostolado. A Bíblia não pode ser mudada. Estão mudando por aí. Mas aqui no MGA nós não aceitamos que mude. Aqui o nosso lema é esse. Se tiver escrito, eu creio. Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz, graça e paz. Anjos ao seu favor. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado MGA convida você a estar conosco aos domingos às 18 horas e às quartas-feiras às 19h30. MGA, Rua Oratório número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ministério Graça e Apostolado. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser.